Boa noite, graça e paz. Meus irmãos, nós temos falado há alguns domingos sobre a questão de como é que nós nos tornamos filhos de Deus. Na semana passada, meu pai começou uma mensagem dizendo órfãos nunca mais, não é verdade? E ele falou do homem versão 1.0 e o homem versão 2.0. E eu quero continuar hoje essa mensagem com um tema que eu propus, que é adoção, o coração do Evangelho. A palavra adoção, ela aparece muitas vezes na palavra. E eu queria convidar você para a gente estudar junto isso. De forma bem objetiva, a gente entender o que quer dizer ser adotado. Sabe, gente, muitas vezes nós encontramos no Evangelho, ou acreditamos muito, que Deus existe para meio que saciar os nossos desejos. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus com uma expectativa de que Ele tem por responsabilidade responder todas as dúvidas, medos e inseguranças do nosso coração. E sabe, Deus, Ele faz isso. Mas não por obrigação, Ele faz isso por amor. Nós cantamos hoje, Ele o quê? Me ama. E porque Ele nos ama, Ele quer revelar, Ele quer atender, Ele quer ouvir as nossas orações. Mas quando o nosso coração tem dúvidas com o relacionamento com Deus, muitas vezes a gente não consegue experimentar esse amor. Deixa eu perguntar para você aqui. Quantos de vocês já em algum momento da vida duvidou que Deus ama você? Eu já. Foi no momento bom ou foi no momento ruim? É no vale da sombra e da morte, né, gente? Que aí vem a dúvida, que a gente treme na base, que a gente começa a ouvir um monte de mentira. E com isso, as dúvidas que nunca deveriam existir no nosso coração começam a pipocar. Então hoje eu quero falar sobre uma coisa muito vigente, uma coisa muito essencial que está no Evangelho, muitas e muitas vezes no Novo Testamento, sobre adoção. Sobre a adoção. Se você já fez o nosso curso Maturidade Cristã, você sabe que nós falamos sobre adoção. Nós demos hoje essa aula, né, de verdade, de manhã, sobre esse assunto. E eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler alguns trechos da Bíblia aí, bem objetivos. Mas só para fazer uma lembrança do nosso culto da semana passada, pode pôr, por favor? Eu gostaria de abordar com você o que significa adoção na visão da Bíblia. E como isso faz com que passemos de órfãos para filhos e filhas. Uma pessoa que é órfã, para ela se tornar filha, ela tem que passar por um processo de adoção. Deus fez isso comigo e com você. Todos nós éramos órfãos, mas por causa do amor de Jesus, porque Jesus verteu o seu sangue na cruz, nós nos tornamos filhos amados dele. Pode colocar o próximo, por favor. Deus criou o homem com a expectativa do relacionamento de pai e filho. Ele criou o homem e ele andava com Adão e Eva todos os dias na criação. Satanás, ele vem e destrói através do quê? Do pecado. Repete isso comigo, pecado. O que destruiu o relacionamento foi o pecado. Fazendo com que enxergássemos ao Pai com medo, vergonha e fugíssemos de Deus. Poxa, Gustavo, mas isso a gente já ouviu semana passada. É verdade, eu ouvi, eu estou lembrando de novo. Porque a Bíblia ela precisa ser renovada na nossa mente, até que vire raiz e crie convicção no nosso coração. Amém, gente? Então Deus cria para relacionamento, Satanás ele mente, coloca lá a dúvida, o homem peca e o relacionamento rompe. É isso que acontece. Jesus ele morreu na cruz e na sua ressurreição ele venceu o poder do pecado. Repete isso comigo, venceu o poder do pecado. Quem fez isso? Jesus. Jesus ele venceu o poder do pecado e ele nos reconecta com Deus. O que Jesus fez, gente? Ele nos
reconectou com Deus. Você hoje então está longe de Deus? Sim ou não? Não, pela Bíblia não. A gente pode sentir que a gente está longe de Deus. Ai, não estou sentindo Deus aqui na minha casa. Mas isso é sentimento humano, porque Jesus já nos reconectou com Deus, amém? Isso nós temos que ter isso como convicção no nosso coração. Nós estamos reconectados com Deus, fazendo um caminho por onde nós não poderíamos ir. Ele nos envia então o seu Espírito Santo, pelo qual hoje nós podemos nos relacionar com Deus. Se você estiver anotando, anota isso. Relacionamento com Deus só através do Espírito Santo. Relacionamento com Deus só através do Espírito Santo. Pode acontecer através da palavra de Deus, lógico, mas quem que te dá entendimento da palavra? O Espírito Santo. Você pode se relacionar com outra pessoa mais madura que você e aprender? Pode, mas você crê que o Espírito Santo habita nela. Então, nós edificamos um ao outro, edificando o corpo, como o pastor Edilio vai falar no evento aí que vai acontecer nessa semana. Edificando uns aos outros, é tudo através do Espírito Santo. Quando a gente tenta se esforçar muito para entender a adoção com a cabeça, a gente não consegue. Porque a adoção é uma obra feita pelo Espírito Santo. É por quem, gente? Pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que isso acontece. Pode colocar o próximo, por favor, mano. Por mais que tenhamos nascido numa família de um homem e mulher, porque né, todos nós nascemos de homem e mulher, se tivermos nossos pais em casa, ou qualquer outra forma, a forma química, biológica que nós nascemos foi através de um homem e uma mulher. Esse é o nascimento, esse é o design de Deus originalmente. Todos nós nascemos espiritualmente órfãos. Nós nascemos sem uma conexão com Deus. Por causa do quê? Por causa do que mesmo, gente? Por causa do pecado. Por causa do pecado, nós não ouvimos a Deus logo quando nós nascemos de novo. Por causa do pecado, a criança tem uma tendência de desobediência forte. Tem ou não tem? Não tem, é tudo um santinho, né? Tem aquela tendência, tem aquela vontade, aquela alma, aquele desejo. Porque todos nós nascemos com essa orfandade espiritual. E sabe, por mais que hoje você já seja pai, por mais que hoje você já tenha filhos, não quer dizer que nós não soframos de orfandade. Porque às vezes a gente fala, pô, eu já tenho meus cabelos brancos, ou não tenho cabelo. Então eu não preciso me preocupar com isso, porque eu já tenho neto. Não, orfandade espiritual se trata do nosso coração, da nossa mente, como nós enxergamos Deus. A questão da orfandade espiritual passa pelo constante pensamento de que não tem esperança. Um órfão espiritual olha para as situações da sua vida e diz, para isso não tem esperança. Ele fala, eu tenho que fazer tudo sozinho. Ele não conhece o se Deus é por nós, quem será contra nós. Ele acredita que tudo posso em eu mesmo que me fortaleço. Mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. O órfão ele tem essa dificuldade de perceber isso. Ele sempre tem na ponta da língua, eu não tenho ninguém ao meu favor. Parece que eu estou carregando o mundo nas costas e ninguém me ajuda. Nem você, mulher que Deus me deu. Nem você, marido. Parece que eu estou carregando tudo sozinho. Alguém já pensou assim? Eu já pensei, eu assumo para vocês. Carrega nas forças, né, gente? Parece que todo dia de manhã você senta na cama, a primeira coisa que você pega é pegar uma mochila de 35 quilos de tijolo. E não aqueles tijolos loucos, tijolo real. E você fica carregando nas costas. Não tem ninguém ao meu favor. O pensamento é, eu preciso resolver as coisas com o meu braço. Então, não tem espaço para oração. Porque se tudo que eu preciso fazer é baseado no meu braço, eu não vou perguntar para Deus. O órfão, gente, a mentalidade de orfandade, faz com que a gente tenha uma vida de oração muito pequenininha. Num G100, acho que umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, quando nós conversamos sobre as 4 tipos de mentalidade, o Senhor ministrou muito na nossa célula, né? E eu orando tive essa direção e nós conversamos lá com os caras.
de que a maneira como nós oramos demonstra se nós temos uma mentalidade de escravo, de empregado, de filho ou de príncipe. Se você perdeu essa mensagem de 3 semanas atrás, se eu não me engano, por favor, ouça essa mensagem. 4 tipos de mensalidade. 4 tipos de mentalidade. Está no YouTube, no Spotify, você pode ouvir. Essa mensagem é uma que você precisa ouvir umas 4, 5 vezes para entender completamente como que às vezes a gente pode estar sendo enganado na nossa mente. Então, meus irmãos, volta mais um, por favor, mano. A gente precisa entender algo que é muito importante. Se a nossa vida de oração é pequena, quer dizer que a nossa mentalidade não é de filho. Porque um filho, quando ele é pego no flagra, ele foge do pai ou ele vai até o pai? Aí, devia ser isso? Quando um filho faz uma coisa errada, ele devia fugir do pai ou ir até o pai? Ele deveria ir, porque o pai restaura. O pai fala, tudo bem filho, você errou, mas deixa eu te mostrar como que faz. Mas a gente aceitou, todos nós respondemos aqui, se um filho faz algo errado, ele esconde. Quebrou o vaso, joga debaixo do sofá. Limpa, aprende até a limpar a casa para arrumar um negócio. Como se a mãe não fosse ver que sumiu um vaso de casa. Mas, gente, sabe o que acontece? Isso porque a gente foi ensinado, por causa da nossa imperfeição humana, de que nós temos que fugir quando nós erramos. Só que exatamente quando nós erramos, que nós precisamos ir atrás do nosso Deus Pai. É exatamente no momento que nós falhamos, que a gente tem que ir atrás de alguém que fala, você não é o seu erro. Você não é o seu erro. A gente assume muito o nosso erro como a nossa identidade. Você lembra mais das coisas que você fez de errado ou que você fez bem? Hein? O que você lembra mais? Errado, né? Eu errei com meu filho, eu errei com meu dinheiro, eu errei em comprar essa casa, eu errei em comprar esse carro, eu errei... Isso traz esperança para você? Porque a Bíblia fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então a gente precisa começar a refletir profundamente sobre isso, meus irmãos. Quando um filho erra, e todos nós somos filhos. Você casou, você virou marido, você virou esposa, mas você continua sendo filho. Filho é uma identidade que a gente não perde. Independente do status de relação civil. Filhos nós somos para sempre. Certo? Então, nós temos que ver o quanto isso marcou e refletiu isso no nosso coração. Esse tipo de mentalidade, gente, é fruto de uma mentalidade que nós herdamos de Adão. Que passou a viver assim depois de pecar. Quando um homem só pecou e ele não conheceu Jesus, essa é a única realidade dos pensamentos. Não tem esperança, eu tenho que fazer tudo sozinho, não tem ninguém a meu favor. Mas a realidade que eu e você temos hoje é que Jesus enviou o seu Filho amado. E porque Jesus veio ao mundo, Deus enviou Jesus, Ele nos liberta do pecado e nos dá esperança. Repete isso comigo, esperança. Esperança. Esperança é o oposto de tudo isso. Mas isso só acontece por causa de Jesus. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, em Gálatas 4, de 4 a 7. Esse é o texto principal que nós vamos ler. Eu coloquei ele na projeção, mas se você puder abrir na sua Bíblia, porque eu acho que é importante você grifar e ler com mais calma. Porque nós vamos usar esse texto, e eu quero ir versículo a versículo para a gente compreender algumas coisas. Gálatas 4, de 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7 diz assim, Paulo falando sobre adoção. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez, para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração, enviou o que, gente?
o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Amém? Essa é a nossa realidade. E tem tanta coisa bonita nesse texto aí, tanta coisa que eu quero aprofundar com você algumas coisas. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto, que é muito importante, pode colocar o próximo, por favor? É que Deus, no tempo certo, nos libertou do pecado e nos adotou. No tempo certo. No tempo certo. Cristo não foi o plano B de Deus. O plano A de Deus sempre foi a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Sempre tudo esteve no controle de Deus. Tudo esteve. Mas o homem, com a sua inclinação do seu pecado, porque ele caiu, ele foi buscar os seus desejos. Está aí o texto, se você está no versículo 5, você vai deixar a sua Bíblia aberta aí. Diz assim: assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Por que Paulo enfatiza que Jesus veio resgatar e redimir nós que estávamos debaixo da lei? O que é essa lei? Eu vou ser um pouco mais metódico agora em explicar uns termos para vocês, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala lei, diz lei, filiação, adoção, e a gente não entende bolhufas. Que lei é essa que Paulo está dizendo? É a lei dos 10 mandamentos, é a lei que Deus deu para o povo lá no Egito, quando saíram do Egito. Essa lei era para mostrar, porque imagina gente, eles eram um povo que não tinha lei nenhuma. Eles cresceram escravos. Eles não tinham referência do que era viver como um povo de Deus. Então Deus envia a lei para cuidar deles. A lei não é algo ruim. Para quem não tinha instrução nenhuma, a lei foi algo muito bom. Se você ler o livro de Levíticos, você vai ver que Deus dá instruções sobre agricultura, sobre saúde, sobre saneamento básico. Porque é um povo que não conhecia nada. Então olha, vocês vão ser o meu povo, eu vou dar para vocês umas leis, e vocês vão viver assim, e com isso eu vou andar juntamente com vocês. Porque, gente, o propósito de Deus é sempre o relacionamento. Repete isso comigo, relacionamento. Tudo na Bíblia é relacionamento. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus busca se relacionar comigo e com você. Está gritando, ao longo de toda a eternidade, eu quero ter relacionamento com os meus filhos e filhas. É isso que ele está dizendo. Então a lei, ela nos ensina que se nós cumprirmos tudo certo e de maneira perfeita, vamos ter vida. Mas se você e eu desobedecermos os seus mandamentos, a gente vai morrer. A lei dizia isso, você não pode andar nem um pouquinho para cá e nem um pouquinho para lá. Tem que andar certinho. Gente, quem conseguiu viver assim? Teve algum homem na Bíblia que conseguiu viver assim? Teve, Jesus Cristo. Só ele. Só ele conseguiu viver de uma maneira perfeita como a lei pedia. Somente Jesus. Agora eu pergunto para você, por que Jesus conseguiu fazer isso? Algum chute? Gustavo, que ele era Deus, né? Que pergunta. Sabe que isso me lembra? Jesus, ele nasceu de uma virgem. Nasceu ou não nasceu? Gustavo, eu não acredito nessas coisas. Isso aí para mim é ficção. Não, é verdade, se chama. Lembra na semana passada? Nós falamos que Adão e Eva pecaram. Todos os descendentes de Adão e Eva são, portanto, pecadores. O homem só pode gerar aquilo que ele é. Agora, Jesus, ele é fruto de Maria e José? Não. É fruto de Maria e do milagroso Espírito Santo. Algo que não dá para a gente entender. Mas eu creio, amém? Por causa que Cristo não nasceu dessa união de um homem pecador e de uma mulher pecadora, ele tinha uma parte do DNA dele que era santo, do Espírito Santo. Por isso quando Jesus nasceu, ele nasceu podendo dizer não para o pecado.
Por isso que Jesus ele é tentado lá em Mateus 4, ele fala para o pecado? Não. Ele fala para a tentação? Não. Por isso que ele vence o diabo. Porque Jesus ele tem metade dele, metade do DNA de Jesus, se eu posso assim dizer, é santo. Jesus ele é um novo tipo de ser humano. A Bíblia chama ele de segundo Adão. Ele é um novo ser humano. Por isso que quando eu e você, nós nascemos de novo no batismo, nós agora temos essa mesma natureza que Jesus tinha. Estão comigo, gente? Faz sentido? Nós não somos mais escravos do pecado como eram Adão e Eva. Nós somos regenerados, nascidos de novo por causa de Jesus Cristo. Amém, gente? Então a lei, ela veio para nos dar conhecimento do pecado. Olha, isso é errado, não adultere, não mate, não dê falso testemunho. Olha, isso aqui é errado. Mas ela não tira o pecado de dentro do homem. A lei tirava o pecado de dentro do homem? Não, não era capaz. Gustavo, o que isso tem a ver com a adoção? Tem tudo a ver. Tudo. Jesus estava nos preparando, quando ele morreu na cruz, ele estava preparando a gente para ser adotado. A gente estava sendo preparado para isso. Jesus então, ele é enviado sob a influência da lei, como diz o texto, versículo 5, para nos libertar, para nos adotar, para nos incluir na sua família. E isso, gente, isso aqui é o Evangelho. E isso ele só poderia fazer cumprindo a lei. Porque o salário do pecado é o quê? Qual é o salário do pecado? Deus podia mudar a lei? Podia ou não podia? Não. Ele até podia, mas ele falou, a minha palavra, eu não volto atrás na minha palavra. Certo? Deus, ele promete e ele cumpre. Ele falou, então eu não posso desfazer o que eu falei, mas eu vou enviar o meu filho sem pecado para saciar a justiça. Porque precisava, a ira de Deus, o salário do pecado precisava vir sobre o pecador. E Jesus, que não teve pecado, morreu por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Você tem noção do que é isso? Gustavo, mas eu não pedi. Ele não precisou do nosso pedido. Ele fez isso por graça, ele fez isso por amor. Ele morreu na cruz quando nós não éramos merecedores. Isso é um presente, gente, que não dá para quantificar. Como é que você paga um presente desse? Não tem como. Vocês estão comigo? Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, para fazer com que eu e você pudéssemos ser adotados na família de Deus. Jesus falou, Pai, eu sei que o Gustavo nunca vai poder ser seu filho, por causa que ele nasceu do pecado. Mas eu vou morrer na cruz por ele. Para que quando você olhe para o Gustavo, você não veja o Gustavo pecador, mas veja Jesus Cristo habitando dentro dele. É isso que Deus vê quando ele olha para mim e para você. Ele vê Jesus. Ele não vê os nossos erros, ele não vê os nossos pecados, ele vê Jesus. Amém, gente? Essa notícia não esquenta o seu coração? Porque se nesse momento você está pensando, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, você não sabe os pecados que eu cometi, você está ouvindo a voz do diabo. Porque o diabo não tem interesse de você ter essa convicção. Se eu e você, se o diabo conseguir roubar a nossa fé, ele rouba o Espírito Santo, que quer nos trazer convicção de que nós somos parte da família de Deus. Não deixe o diabo colocar mentiras na sua cabeça. Rejeite esses pensamentos de que o seu pecado é maior que Jesus. Não é. O amor de Jesus é maior que os nossos pecados. E nós temos que tomar posse disso, Gustavo, mas eu não sinto. Não é para sentir, é para crer. Eu creio. Repete isso comigo. Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e me libertou dos pecados. Eu creio. Nós temos que crer, deixar o emocionalismo de lado. A gente se sente tanto e reflete muito pouco e declara muito pouco a palavra. Precisamos nos posicionar com isso. Pode colocar o próximo, por favor, mano. O Evangelho nos ensina que se crermos no Senhor Jesus Cristo, somente pela fé de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos vida. A lei falou, faz tudo certinho, Reginaldo, anda tudo certo, não pisa fora. Se talvez você fizer tudo certo,
você tem vida. Jesus falou, você tem vida se crer em mim. Vocês estão vendo a diferença disso? Vocês terão vida se crerem em mim. Gustavo, mas você não precisa fazer nada, você precisa crer. Gustavo, mas eu não tenho que fazer nada, nenhuma troca. Não. Eu não tenho que dizimar. Não. Para ganhar salvação? Nós ganhamos a salvação porque nós recebemos e cremos que Jesus Cristo fez tudo na cruz. Se nós cremos, a nossa mentalidade muda. Você não é filho, você errou. Você não merece o amor de Deus. Sai, capeta. Eu sou filho de Deus, filha de Deus, e Ele me ama. Mas você errou, Ele continua me amando. Mas você merece o julgamento, Ele continua me amando, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é Bíblia, isso a gente tem que declarar constantemente no nosso coração. O filho pródigo que voltou, lembra o filho pródigo, gente? Ele volta para ser escravo. Ele está lá com os porcos e ele fala, os escravos na casa de meu pai eram tratados melhor. Então ele volta disposto a ser escravo do seu pai, mas ele foi recebido como filho. Ele voltou a ter vida no momento que ele viu o pai. É no momento que ele viu o pai. O que o filho pródigo teve que fazer, gente? Ele teve que passar por 10 semanas de prova. 10 semanas para ver se você é meu filho mesmo. Qual é a... Vamos ver se você tem a digital. Porque eu não sei. Pô, o cara ficou longe, deve ter ficado barbudo, deve ter desfigurado tudo. O pai olhou de longe e falou, eu sei que esse é o meu filho. E ele volta, ele não precisa passar pela aprovação. Não, Deus está me fazendo passar pela aprovação, para saber daqui. Rasgar a Bíblia. Não passa por isso. Deus não fica usando provação para testar se você é filho. A provação forja o nosso caráter, diz a palavra, certo? Mas não é para se você vai perder ou ganhar a salvação. Jesus Cristo morreu para que eu e você fôssemos adotados na família de Deus, meus irmãos. Isso é presente, isso é graça. O filho pródigo, ele só teve que acreditar que o pai estava falando a verdade. Ele ouviu o pai falou, filho, está aqui o anel, está aqui sandálias, roupas novas. Você crê que você é meu filho de novo? Ele só teve que acreditar. Eu e você temos que acreditar, tomar posse disso. Para de olhar para os seus erros e fiascos. Se Deus, nosso Criador, não está olhando, o que cabe a nós ficar olhando? Isso não é uma palavra de autoajuda, gente. Isso é o Evangelho. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente fala, eu era assim um órfão, eu era assim um pobre pecador, mas por causa de Jesus eu sou uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, gente? Essa é a verdade do Evangelho. A identidade é restaurada quando acreditamos em Jesus Cristo e na obra da cruz. Não é mentalizar que somos filhos, é crer. Eu creio. Crer primeiro se crê com o coração. E aí a Bíblia fala que se confessa, então para a salvação. Não é aqui que você crê, é aqui. É no coração que se crê. Estão comigo, gente? A identidade é restaurada quando acreditamos em Jesus. Não existe evangelho verdadeiro sem cruz, gente. Jesus sem cruz, Jesus é um bom coach, Jesus é um cara inteligente, é um homem admirável. Mas Jesus, ele só se torna Cristo, ou seja, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, quando passa pela cruz. Porque Jesus, ele não merecia a cruz, mas mesmo assim ele morreu. Foi obediente até a morte, morte de cruz, como diz a palavra. O segundo ponto que eu quero falar com você, desse mesmo texto de Gálatas, no verso 6, diz assim, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por ele clamamos, Abba, Pai. Outro trecho que aparece Abba, Pai, está lá em Romanos 15:16. Paulo dizendo, pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, porque um dia a gente já foi, mas sim, o Espírito de Deus, que de novo, olha, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba, Pai.
Repete isso comigo. Abba, Pai. Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É mental essa convicção, gente? Quem traz a convicção? O Espírito. Por isso que só quem nasceu de novo, que recebeu Jesus Cristo como Senhor, se arrependeu dos seus pecados, pode experimentar filiação, pode experimentar adoção. Deus, sabe, gente, Ele não deixou a gente numa condição de alienígena quando Ele nos adota. Ele não deu lá o sobrenome e falou, ó, se vira agora, menino. Ele não faz isso. Quando Ele nos chama, Ele nos adota, Ele nos demonstra aceitação e amor. Quando você chega a Jesus e você se arrepende dos seus pecados, Ele te dá o que Ele tem mais de precioso, o Espírito Santo. Eu vou falar de novo, que acho que 3 creram. Quando nós chegamos até o Senhor, nos arrependemos da vida que nós vivíamos. Nos arrependemos. Mudança de atitude, metanoia, mudança de mente. Chegamos até o Senhor e falamos, Pai, sem Ti eu não sou nada. Eu sei que eu vivi até a minha vida aqui de maneira egoísta. Eu vivi até agora de uma maneira insensível às outras pessoas e a Ti. Eu me arrependo. Seja Senhor da minha vida. Essa é a oração de alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Na hora, vou repetir, na hora, Ele te dá o melhor presente, o Espírito Santo habita em você. Isso não é, Gustavo, mas eu não senti. Mas eu não saí falando em línguas. Mas eu não saí com 1 milhão de revelações da palavra. Para! O Espírito Santo, a primeira coisa que Ele muda na gente é o caráter. A gente para de pensar daquela maneira mais perversa e o nosso coração se inclina para as coisas corretas. Eu deixo de fazer isso para fazer isso. Mas e os dons? Isso acompanha a vida cristã. Isso é ao longo da vida cristã. E o Espírito Santo, Ele dá como Ele quer. Passe o resto da sua vida pedindo, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero buscar os dons. Paulo fala, busquem os melhores dons. Então você pode buscar os dons. Mas a presença principal e a testificação de que o Espírito Santo está dentro de nós é uma mudança de caráter. Paramos de pensar de uma maneira, começamos a pensar em outra. Agora, sinal amarelo aqui, ó. Se não mudou a nossa maneira de pensar, se não mudou a maneira como nós encaramos as situações, eu não vou julgar você. Ninguém pode julgar um ao outro. Mas se no nosso coração tem essa dúvida, nós temos que pedir, Espírito Santo, lança a luz sobre o meu coração. Chega para alguém mais experiente, Arnaldo, deixa eu falar para você, eu tenho dúvidas se eu mudei de caminho. Porque às vezes eu tenho um desejo tão forte no meu coração, mano, que eu não consigo entender. Gente, isso é ser humano, amém? Você não precisa ser perfeito. Você precisa ter consciência e andar em comunidade. Andar junto com outras pessoas. Isso é essencial. Filiação, gente, é uma palavra que eu estou citando bastante. E o que quer dizer filiação? Filiação significa descendência direta. Nós não somos descendentes diretos de Jesus, somos? Não, porque nós nascemos no pecado. Mas por causa de Jesus, é meio como se Deus esquecesse esse passado e falasse, agora eu só vejo Gustavo como meu filho. Eu só vejo você como meu filho. Mas e o meu histórico? Está tudo certo, você está com o pai. Mas os meus erros, você está com o pai. Descansa. Olha para o futuro, não fica mais olhando para o passado. Filho tem futuro. Escravo, quando pensa em futuro, traz dor. Traz insegurança. Mas filho, quando olha para o futuro, tem esperança. Pode colocar o próximo, por favor? Ao nos adotar, Deus nos dá o seu próprio Espírito. Vou ler de novo. Ao nos adotar, Deus nos dá o próprio Espírito do seu Filho e nos concede sentir as afeições de pertencer à própria família de Deus.
O Espírito Santo nos faz chamar Deus de Abba, de Pai, porque é o mesmo sentimento e filiação que havia em Jesus Cristo. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, ele deu o Espírito do Filho, ele não usa Espírito Santo. Você vê que interessante? Ele fala o Espírito que havia no Filho. Jesus é o único no Novo Testamento, então nos Evangelhos, que até então tinha chamado Deus de Abba. Nenhum judeu chamava Deus de Abba. É algo muito íntimo. Então, quando Paulo está ensinando aos Gálatas, ele fala, Gálatas, prestem atenção, prestem muita atenção. Vocês têm o mesmo Espírito que havia em Jesus. Ele está falando isso para mim e para você. Nós temos o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Pô, gente, isso é libertador. Isso tem que gerar uma alegria no nosso coração, uma expectativa de algo bom, de que nós podemos conhecer o nosso Pai. Terceiro e último ponto. A adoção transforma a nossa maneira de pensar e de sentir. Romanos 8, 12 a 14 diz assim, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Tenta viver pela lei e você vai morrer. Aprovação, frustração, legalismo. Se contudo, olha o Paulo dizendo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, fizerem morrer os desejos da sua alma, fizerem morrer as inclinações do seu estômago, da sua vontade, se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De novo, quem nos guia e fala que nós somos filhos? O Espírito Santo. Temos que ter convicção do Espírito Santo na nossa vida. A igreja não é um lugar de pecado, despeca, peca, despeca, peca, confessa. É uma vida cheia do Espírito Santo. E para isso nós temos que assumir, falar, Pai, a minha prioridade da minha vida é te conhecer. É andar no Espírito. É se encher, 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 até transbordar. Porque quando a gente transborda, as outras pessoas experimentam o sabor de Cristo que há na nossa vida. Romanos 8,17, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto os co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Pode colocar o próximo, mano? Deus, gente, Ele não nos adota, como está escrito aí no texto. Deus não nos adota para continuarmos a viver da mesma maneira que vivíamos quando estávamos sem esperança. Teria algum sentido Deus fala, eu te tirei da escravidão, da orfandade, te coloquei numa família para você viver da mesma forma? Tem sentido? Não. Você espera que uma criança que entre nessa nova casa que ela está sendo adotada, ela aprenda as culturas daquela casa. Por mais que ela venha com marcas, por mais que ela venha com um monte de marcas mesmo na vida, emocionais, quando ela entra numa casa nova, ela está podendo aprender uma nova cultura, novos princípios, novas ideias. É assim, nós éramos órfãos, tínhamos uma mentalidade do mundo, mas agora quando nós somos parte da família de Deus, a nossa mentalidade muda. Não tinha esperança para mim aqui. Agora tem, porque eu faço parte da família de Deus. Eu tinha medo, vergonha, estava nu, como disse Adão. Eu queria me esconder de Deus. Agora se eu erro, eu vou até o meu pai, porque eu sei que o meu pai vai me restaurar e ele vai me dizer quem eu sou. Essa é a mudança de mentalidade, do órfão para o filho. Acontece dessa maneira. Essa mentalidade, gente, de que não tem esperança, de que nós estamos sozinhos, tem que ser substituída. E ela não será substituída apenas pelos momentos bons, quando nos sentimos filhos. Essa mentalidade passa por momentos onde o nosso caráter será formado pelo sofrimento. É o texto que diz de Romanos, que nós lemos aqui, se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. A gente tornou, às vezes a gente encara, a gente pensa que evangelho é sinônimo de vida boa. Evangelho é sinônimo de vida com Cristo. Que nós nunca andaremos sozinhos. Mas como Davi disse,
Se eu estou na montanha mais alta, ali o Senhor está comigo. Mas se eu faço a minha cama na sepultura, ali o Senhor também está. É os ápices da vida. Não importa onde eu esteja, o Senhor está comigo. Esta é o atestado que Jesus Cristo falou. Eu estarei com vós a todos os dias da sua vida. Esse é. Mas é com problemas, é com alegrias, mas Ele estará convosco. A gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Gente, para pregar isso, eu fui ler alguns textos e eu achei um pastor americano, John Piper, e ele adotou uma filha. Qual que era o nome dela, amor? Você lembra? Tabitha. Ele adotou uma menina. E ele acho que ela é, eu não lembro de que país ela é, mas ele é um brancão, norte-americano brancão, cabelo branco. Ele adotou uma menina, ela é moreninha. Eu imagino o choque dela ter entrado numa casa e na hora ela vê que ela não é igual aos seus pais. Isso pode ter dado um choque nela. E ele fala que foi muito difícil até certo ponto. Mas ele falou, é assim também quando nós começamos a fazer parte da família de Deus. Quando a gente entra, o pecado vem, o diabo vem nos condenar e falar, você não encaixa aqui. Esse lugar aqui não é para você. Só tem gente boa aqui, você ainda você não largou esse cigarro. Você não parou de mentir 100% para estar na igreja. Você não pode ir numa célula, porque você acabou de brigar com seu filho, falar palavras horríveis no seu trabalho, mentir, roubar. A adaptação precisa existir. Pode doer um pouco, pode ou não pode, gente? Mudar a mente dói. Mudar um hábito dói. Você começa por uma academia, sedentário, começa a fazer academia, os seus músculos doem. Está criando um novo padrão. John Piper explicou isso, eu nunca tive experiência assim, eu admiro muito quem tem um coração para adoção, falando aqui nos nossos termos, né, humanos. Mas quando ele deu aquele testemunho, eu falei, Senhor, eu fui adotado. Todos nós aqui nessa noite, meus irmãos, a gente foi adotado. E passa sim um período de adaptação. Mas nesse momento de adaptação é onde a gente tem que falar, eu creio em Jesus. Mas eu não me sinto, mas eu creio que Ele morreu por mim na cruz para me dar uma família. Ele fez o solitário habitar em família. Assim como Adão e Eva, eles foram enganados, olhando a Deus pelos olhos da serpente por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Adão e Eva foram enganados, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos olhar para Deus através dos olhos do Espírito Santo. Lembra na semana passada? Meu pai, ele pregou e falou assim, olha, quando Adão pecou, ele começou a olhar Deus pelos olhos da serpente. A serpente queria ser como Deus. Ela não podia. Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. Mas eles foram enganados. Agora, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós olhamos para Deus através dos olhos do Espírito. E o Espírito faz com que diçamos, Abba, Pai. É só o Espírito Santo que faz isso. Os momentos que Jesus clamou Abba foi no Getsemane e na cruz. Getsemane, a descrição de Jesus sofrer uma dor tão grande que ele chorou sangue. Momento de sofrimento ou de alegria? Sofrimento. Na cruz, Abba. Ele estava com os braços estendidos, chamando o seu pai da maneira íntima. E no momento que a graça de Deus se esvai, que a misericórdia vai, então ele chama de Deus, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Mas é no momento que tem uma separação. Abba é só através do Espírito Santo. A adoção
filiação, identidade de filho e filha, é só através do Espírito Santo. E eu creio que todos aqui que nascemos de novo temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas existe uma possibilidade de nós calarmos o Espírito. Como, Gustavo? Vivendo a nossa vida distante de Deus. Escolhendo andar por caminhos tortuosos, caminhos que preenchem os nossos desejos. Nós só podemos ver Deus como Pai, nosso Pai querido e íntimo, quando experimentamos morte e ressurreição. Quando não fazemos o que a nossa natureza humana nos pede. Quando pelo poder do Espírito somos guiados pelo Espírito e experimentamos a identidade de filhos e filhas. Mudar de pensamento e sentimento dói, gente. Mas é necessário que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu encerro. Muitos de nós, pode colocar o próximo, Natan? A gente não experimenta a filiação, porque chegar ao ponto de clamar Abba, exige humildade. Exige humildade. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, Ele não se fez de Deus para vencer neste mundo. Ele dependeu de um relacionamento íntimo com o Abba todos os dias. Jesus tinha toda a possibilidade de falar: eu sou Deus, eu não preciso nem orar. Mas Ele deu o exemplo: eu vou orar, eu vou entrar em comunhão, eu vou andar sempre com os meus discípulos. Clamar Abba exige que nós nos coloquemos num lugar de órfãos, de assumirmos a nossa vontade, sempre latente, de resolver tudo nas nossas mãos, através da nossa força. A gente precisa assumir e falar: esse é o meu sentimento de órfão e eu preciso me arrepender. Jesus, sendo Deus, se humilhou, chorou, foi transparente, sofreu. Tudo isso porque Ele sabia que encontrava no Abba, no Pai, compaixão e força para continuar. Gustavo, eu quero experimentar Deus como meu Pai, eu quero. Então começa se humilhando, começa se quebrantando e falando: Pai, eu não posso viver longe de Ti. Mas quando os nossos caminhos se inclinam para os nossos desejos: Pai, esse assunto na minha vida não encosta. Eu sei o que fazer com os meus filhos, eu sei o que fazer com o meu casamento, eu sei o que fazer com as minhas finanças, eu sei o que fazer com a minha mente, com os meus pensamentos. Eu sei, isso afasta o Abba. Porque um pai quer ter relacionamento com seu filho, ele quer ensinar eu e você. O Espírito Santo faz com que olhemos para Deus como Pai. Quando primeiro aceitamos a confrontação e o arrependimento que vem através do relacionamento íntimo. Vou colocar o próximo, Natan. João 16, 7 e 8. Se a banda quiser subir aqui, por favor. Acabou meu timer aqui, eu vou pedir só um pouquinho da atenção de vocês. Jesus disse: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Jesus dizendo: se eu não for, o conselheiro, quem é o conselheiro, gente? O Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz humildade e arrependimento. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha esse texto. Ele vai falar apenas o que ouvir. E nós acabamos de ler Gálatas e Romanos, dizendo que o Espírito Santo fala que nós somos filhos. Deus está falando através do Espírito Santo. Por mais de 2000 anos, vocês são meus filhos. Creia. Para de levantar minhoca na cabeça. Creia. Comece a viver de outra maneira. Próximo, Natan. Como que eu posso então receber o Espírito Santo, que é a testemunha de que eu sou filho? João 16.
Assim acontece com vocês. Olha o que Jesus diz. Agora é hora de tristeza para vocês. Ele está falando sobre a morte dele, sobre a separação. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. É a ressurreição. Ninguém pode tirar de mim e de você a alegria de termos sido ressuscitados com Cristo. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Através de quem? Do Espírito Santo. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Eu estou com vocês aqui. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Porque vocês não têm o conhecimento de que vocês são filhos. Mas agora para mim e para você, meus irmãos, hoje nós que sabemos que somos filhos, Ele está dizendo, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Quem quer ter alegria completa? Eu quero. Você quer ter alegria completa, gente? Essa alegria vem de uma satisfação do Espírito e não das conquistas dessa terra. Uma satisfação que não vem porque você tem ou não tem o carro do ano, porque você tem ou não tem uma casa, porque o seu casamento vai ser o dos sonhos ou não, porque seu filho entrou na faculdade ou não, se você vai ter recursos. Isso é coisa da terra. A alegria que Cristo promove para a gente é uma alegria que vem do Espírito. É uma alegria que você vem de dentro e fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei. Essa é a convicção que o Espírito Santo faz dentro de nós. E eu me empolgo, gente. Sabe por que eu me empolgo? Porque essa é a realidade do cristão. Não é uma vida cabisbaixa, chutando pedrinha. É uma vida que olha para cima e fala, Pai, tudo que eu tenho é teu. E tudo que o Senhor tem é meu. Então eu vou ir e viver a vida completa que o Senhor tem para mim. Mas isso nós precisamos crer. Não é meritocracia. Eu faço para então ter uma troca com Deus. Não, é graça. É presente, é favor imerecido. Como podemos ter o Espírito Santo e a convicção de que nós somos filhos? Eu queria deixar isso para a gente encerrar e orar. Gustavo, como é que eu posso ter o Espírito Santo? Eu estou convicto de que eu preciso ter o Espírito Santo e essa testificação no meu coração. Primeiro, eu e você precisamos deixar de viver uma vida baseada no mérito, na lei e no esforço humano. O seu esforço humano, sabe o que vai acontecer? Quando você errar, você vai falar assim, perdi tudo. Eu já pensei isso tantas vezes, hoje eu me arrependo tanto. Fui para tantos acampamentos, tantas conferências na minha vida, e eu voltava, eu voltava e pecava. E eu falava, tudo que eu ganhei lá, perdi. Alguém mais já pensou isso? Não funciona assim. Não funciona assim. Para de pensar por mérito, começa a pensar pela graça. A gente precisa, para a gente experimentar o Espírito Santo com essa convicção, nós precisamos nos arrepender de viver uma vida de pecado, confiando na nossa própria força para ser uma pessoa melhor. Tem muita gente que está frequentando a igreja porque é um lugar bom, porque é um lugar de pessoas legais. A igreja é um lugar de pecador, pecador que encontrou Jesus e tem uma nova vida para viver. Igreja não é lugar, gente, para a gente massagear o nosso ego, mas é para a gente lembrar que nós deveríamos estar mortos por causa dos nossos pecados, mas Jesus nos restaurou e por causa disso nós precisamos ir pregar o Evangelho às pessoas. A gente precisa acreditar que Jesus já fez tudo e que a gente só precisa tomar posse da vitória. Ele já é o vitorioso. Não é o Gustavo que é o vitorioso, é Cristo que é o vitorioso. Por causa da vitória dele sobre o pecado na cruz, eu e você somos vitoriosos. O que eu preciso fazer? Creia. Creia a ponto de mudar a sua mente. Qual a última coisa que a gente precisa fazer? Pedir e clamar para que o Espírito Santo transborde na nossa vida. Não adianta você vir na igreja e não buscar o Espírito Santo. Recomendo um livro para você chamado O Deus Esquecido. É o nome do livro, O Deus Esquecido, do Francis Chan.
ele fala como nós esquecemos do Espírito Santo nos nossos dias. Esse livro trouxe uma profunda confrontação na minha vida. Me chacoalhou esse livro. Se você quer conhecer mais do Espírito Santo, compre esse livro. Não temos aqui, mas você encomenda, que é uma bênção. Você tem clamado pelo Espírito Santo na sua vida? Eu quero que você seja sincero. Você tem clamado pelo Espírito Santo na sua vida? Ou é só Deus, me dá sabedoria, me dá novas ideias? Ou você tem se ajoelhado no seu quarto e falado, Espírito Santo, eu preciso de Ti sem troca. Eu preciso só desfrutar de Ti. Você aproveita esses momentos que nós temos aqui no nosso adoração e você se rende ao Senhor, ou você fica fazendo conta na sua cabeça? Porque o diabo, ele é o mentiroso e o enganador desde o jardim do Éden. Desde o Éden ele é um enganador, falando, você não precisa do Espírito Santo. Ele é uma vibe, é um negócio que passa assim, você fica legal. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita dentro de mim e de você, amém? É isso que é o Espírito Santo. Mas nós precisamos desejar conhecer. Desejar conhecer. Você pode ficar em pé no seu lugar? Seus olhos um pouco, seu corpo. Eu sei que eu falei muita coisa hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Mas antes de nós cantarmos, eu creio que essa música ela é uma música que vai se juntar à nossa oração. Eu quero que primeiro você reflita no seu coração. Eu tenho buscado o Espírito Santo, porque a filiação, o sentimento de que somos filhos, só vem por causa do Espírito Santo. Não por causa de prática. Não por causa de lei. Não por causa de 10 passos. Não porque simplesmente a gente ora por troca, ou a gente jejua porque alguma coisa tem acontecido na nossa vida. Quando nós buscamos o Espírito Santo, ele vem, como diz a palavra, com um selo sobre o nosso coração. Se você precisa buscar o Espírito Santo, comece a orar no seu lugar agora. Com as suas mãos no seu coração, não sei. Se você quiser ajoelhar, se você quiser esticar suas mãos para frente, eu não sei. Mas eu queria que você imaginasse, fechar os seus olhos e pensar que você está sozinho. Você ir na presença do Senhor. E você fala, Pai, eu tenho falhado em Te buscar. E meus irmãos, eu acho que essa é uma oração de todos nós. Porque se nós como igreja estivéssemos buscando o Espírito Santo, nós teríamos esse lugar estrumbado de gente. Nós teríamos essa igreja lotada nas células, nos cultos de segunda, de domingo. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo e não transbordar amor para as pessoas. Então eu quero convidar você, essa oração eu também faço. Vamos nos arrepender nessa noite. Nos arrepender. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa porque temos buscado muitas vezes as suas bênçãos e não o autor das bênçãos. Oh Espírito Santo, nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Faça essa oração. Eu vou parar aqui de orar, a banda não vai cantar ainda, nós vamos começar a orar, você vai orar no seu lugar, e meu irmão, eu quero te convidar a orar, porque o Espírito Santo, ele habita individualmente, o Espírito Santo não é grupal, o Espírito Santo é individual, e nós precisamos clamar isso dentro do nosso coração, porque nós precisamos de clamor, nós precisamos de desejo, nós precisamos buscar ao Senhor. Então eu vou parar aqui de falar, e você vai começar a orar, e depois nós vamos fazer essa oração juntos, cantando, mas você vai clamar, Espírito Santo, enche a minha vida, muda a minha mente, eu me arrependo de andar longe de Ti, em nome de Jesus.